Mais uma vez estamos aqui com o programa Refrigério e Paz, da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Ceará. Nós estamos aqui na última palestra de uma série de 4 palestras, na qual, ou melhor dizendo, nas quais nós pretendemos explicar àqueles que nos assistem qual a nossa identidade, o que nos faz evangélicos. Nós falamos já que para nós a Escritura é a única regra de fé e de prática, e falamos que para nós a salvação é única e exclusivamente através da fé. Hoje vamos falar que somente Cristo é para nós mediador, intercessor, advogado, porque foi Ele que, sendo Deus, fez-se homem, sofreu em nosso lugar, morreu na cruz pelos nossos pecados, está vivo à destra de Deus e é aquele que intercede por nós. E, portanto, a nossa salvação depende exclusivamente dele. Vamos nos reportar aqui ao texto que nos tem servido de orientação durante essas reflexões. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos 2 e 3. Diz assim: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Nós entendemos que no paganismo havia muitas instâncias, muitos deuses e semideuses, uma verdadeira confusão de deuses, mas que o cristianismo, herdeiro do monoteísmo judaico, assevera existir apenas um Deus. Porém, diz que este Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós cremos que Deus o Pai planejou a nossa salvação na eternidade, enviou o Filho para realizar este plano, e o Espírito Santo nos chama a crer nele. De maneira que em Jesus nós encontramos o cumprimento do plano de Deus. E aquele para quem nos chama o Espírito Santo. Jesus, portanto, é o centro da nossa salvação e da revelação de Deus aos homens. É Deus que se fez homem. Ele se aparenta conosco pela humanidade, mas ele é divino. Algumas pessoas há que dizem: como é que nós poderíamos chegar diretamente a Jesus, invocá-lo diretamente, sendo ele Deus e nós seres humanos? Como poderíamos nos dirigir a ele sem qualquer mediação? Ora, basta nos lembrar que Jesus Cristo fez-se homem e andou entre nós. Ele esteve entre nós. Algumas pessoas podem afirmar: mas nós somos pecadores. E Jesus escolheu comer na casa de pecadores, como Zaqueu, e lá o alcançou. Nós lemos que Jesus também começou com a mulher samaritana, que surpreendeu-se de que ele conversasse com ela, sendo ele homem e ela mulher, veja só, sendo ele judeu e ela samaritana, desconhecendo que para além disso ele era Deus e ela era apenas uma pessoa humana, de que ele era santo e ela era uma pecadora. Mas Jesus conversou com aquela mulher samaritana. Os leprosos eram os marginalizados da sociedade, ninguém tocava nos leprosos, porque ficaria impuro, mas Jesus tocou nos leprosos, sem que ele ficasse impuro. Os leprosos é que ficaram limpos pelo seu toque. Então nós vemos em Jesus um Deus próximo, o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então nós não precisamos de nenhuma instância intermediária entre nós e o Senhor Jesus Cristo. Os seus atos provam que nós temos acesso direto a Ele. Nós lemos que Jesus fazia convites às pessoas que o ouviam para que viessem a Ele. Ele não dizia: ide àquele ou ide àquele outro. Ele dizia: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
A mulher samaritana, ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e quem é esse que fala contigo, tu me pedirias e eu te daria. Note, tu me pedirias e eu te daria, eu e tu. Não tem uma terceira pessoa. É um relacionamento direto com o Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia ensina-nos a orar ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo. É por intermédio de Jesus que nós chegamos até o Pai. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Na primeira epístola de João, capítulo 2, verso de número 1, a Bíblia diz que nós temos um advogado, não dois, um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós lemos em Hebreus 8:1 que o ponto principal do que está dito no Evangelho é isso, que nós temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra de Deus. Note, um sumo sacerdote, não dois, um advogado, um sumo sacerdote, um mediador. Nós lemos também em Atos, capítulo de número 4, o seguinte. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12, é Pedro quem fala. E é muito importante isso, porque no versículo 11 de Atos, capítulo 4, Pedro fala que a pedra sobre a qual a igreja está realmente edificada não é ele, é Cristo. Diz assim Atos 4, versículo 11. Pedro fala: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Pedro vem do grego Petros, quer dizer um fragmento. Jesus disse uma vez em Mateus 16, tu és Pedro, ou seja, um fragmento. Mas sobre esta pedra, do grego Petra, uma rocha grande, eu edificarei a minha igreja. Então Pedro era apenas um tijolinho, mas sobre uma rocha fundamental Jesus edificaria a sua igreja. E que rocha fundamental era essa? Aquela que Pedro, antes das palavras de Jesus, tinha mencionado na sua confissão. Quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizeis que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi então que Jesus disse: tu és Pedro, tu és um fragmento, mas sobre essa rocha aí que tu confessaste, o próprio Cristo. Eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você se surpreenda de que Jesus seja o que edifica e seja ao mesmo tempo a pedra. Mas lembre-se que quando Jesus contou a parábola do bom pastor, ele disse que ele era o bom pastor e disse que ele era a porta das ovelhas. Jesus é tudo, ele é a porta e ele é o pastor, ele é a pedra e ele é o edificador, ele é o sacrifício e ele é o sacerdote. Então Pedro diz aqui no versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E então no versículo 12 Pedro diz, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus, como nós continuamente afirmamos, é o único e todo suficiente e todo exclusivo Salvador. A Bíblia ensina-nos que Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Em Hebreus 7:25, o autor da carta diz que Jesus pode salvar perfeitamente, isto é, completamente, os que por intermédio deles chegam a Deus, porque Ele vive sempre para interceder por eles. Aliás, somente Jesus poderia ouvir as nossas orações. É só você meditar comigo. Como alguém que não fosse divino poderia escutar orações a Ele dirigidas por pessoas em todas as partes do mundo ao mesmo tempo? Só um ser onisciente poderia ouvir todas essas orações. E digo até mais, ele teria que ser também onipresente para ouvir todas essas orações ao mesmo tempo. Só Jesus reúne onipresença e onisciência, porque Ele é Deus. Nenhum outro homem mais reúne essas qualidades que são divinas. Por outro lado, medite comigo. Se os santos de Deus que estão no céu pudessem estar ouvindo orações que expressam as aflições dos que estão na terra, como eles poderiam estar descansando no céu?
A Bíblia fala da bem-aventurança daqueles que morreram no Senhor, que agora descansam de suas obras, que estão no céu, em posição de glória. Se eles estivessem se afligindo por problemas terrenos, por aqueles que estão aqui sofrendo, como eles poderiam estar descansando? Seria realmente uma grande injustiça de Deus colocá-los nessa posição de intercessores. Além disso, nós já salientamos que lhes faltam os atributos da onisciência e da onipresença e da onipotência, se eu fosse me alongar, porque terminaríamos por concluir que aquele que ouve oração de todos em toda parte ao mesmo tempo deve não apenas ser onisciente, onipresente, mas também deve ter todo o poder, deve ser onipotente. Só Jesus realmente pode ouvir as nossas orações. Mas o que é interessante é que, além de ele ter atributos divinos, pelos quais ele possa nos ouvir, ainda que todos oremos ao mesmo tempo, em lugares variados, ele, sendo homem, conhece a nossa dor, conhece a nossa aflição. A Bíblia diz que ele, como nós, foi tentado, mas sem pecado. Que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa dor. E, portanto, Jesus Cristo realmente pode ser o seu intercessor. Nós queremos que você evite toda distração, que você evite toda divisão no seu coração e que você olhe apenas para Jesus, o autor e consumador da fé. É tão simples. É tão simples ler apenas a Escritura e crer que nela o que é necessário para a nossa salvação está contido plenamente. É tão simples confiar em Jesus como nosso exclusivo Salvador, porque não temos obras a apresentar, invocá-lo e chamá-lo para as nossas vidas. É tão simples ficar apenas com Ele, servindo-o, amando. O que nós convidamos você a fazer é simplesmente vir a essa simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus. Nesse momento vamos fazer uma oração a Deus, pedir que todas essas coisas que apresentamos sejam não apenas intelectualmente esclarecedoras para você, mas que sejam existencialmente significativas, que essas verdades toquem o seu coração e que você, por meio da Bíblia, através da fé, olhando para Jesus, se reconcilie com Deus. Porque o nosso objetivo, acima de tudo, é que você possa chegar à salvação por esse caminho tão simples que Deus colocou. Porque Deus não quis dificultar a sua salvação, quis facilitar. E Ele o fez dando o seu próprio Filho. Vamos orar a Deus nesse momento. Santíssimo Deus e elevado Pai, te damos graças e louvor por Tua palavra e verdade. Pedimos-te, ó Pai, que Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada ouvinte, dando iluminação, dando, meu Deus, conhecimento, dispondo para contigo os seus corações e que, meu Deus, venham nessa oportunidade arrependerem-se de seus pecados, sentindo sua real culpa, ó meu Deus, e percebendo que não podem ser salvos por suas obras e, meu Deus, pelos recursos que lhe estão ao dispor. Que venham a olhar apenas para Jesus, saber que Ele morreu na cruz e fez um sacrifício completo, mas vive para ser o nosso intercessor e mediador. Que, meu Deus, eles possam, os que nos ouvem, os que nos assistem, meu Deus, colocar a sua fé tão somente na pessoa de Jesus, chamá-lo para que seja salvador de suas vidas. E que nesse momento, através do Espírito Santo, Jesus esteja entrando em corações, mudando vidas, dando certeza e convicção de salvação, paz para a alma, perdão para os pecados. É assim que te pedimos e damos-te graças, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida.